Meus amados irmãos e irmãs, nesta primeira missa da novena de São João Batista, onde nós colocamos como intenção as famílias, este Santo Evangelho cai como uma luva às mãos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos aborda a importância da reta intenção em três aspectos importantíssimos da vida de qualquer pessoa: a caridade, a oração e o jejum. Há muitos que dizem que a nossa igreja é a igreja dos pobres. Vocês já me escutaram isso? Mas e dos ricos? E da classe média? E dos aposentados? A igreja é a igreja de todos e para todos. É a igreja para os pobres, porque fazer a caridade não está somente relacionado com dar uma moedinha ou uma cesta básica, porque não é função da igreja. Mas pobres todos nós somos, diante da riqueza de Deus, da sua infinita misericórdia e de tantas vezes que desperdiçamos a oportunidade de vivermos e vivenciarmos a abundância dos dons que Ele nos deu. Como as coisas tantas vezes passam pelos nossos dedos e perdemos. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos diz neste Santo Evangelho: toda a caridade que nós devemos fazer, que ela seja oculta. E aí está a importância da reta intenção na caridade, não para os mendigos, para aqueles que não têm, mas a caridade para com os nossos familiares. Quantas famílias se destroem por empréstimo de dinheiro, não é verdade? Quantas famílias os senhores conhecem que, na partilha dos bens, na abertura de uma herança, os homens e as mulheres se tornaram vândalos? Não estou dizendo alguma mentira. Isso nós podemos encontrar nas primeiras páginas da Sagrada Escritura com Caim e Abel. Quando os irmãos se odeiam pela quantidade de apartamentos que o pai e a mãe deixaram e que hoje são incapazes de reconhecer o fruto do amor e do trabalho de seus pais, porque querem a maior parte. Caridade entre nós. Ninguém lembra da caridade quando se fala de dinheiro, não é verdade? Porque caridade é dar uma moeda de R$1 para quem não tem. Isso é hipocrisia. Isso não é a igreja dos pobres. A igreja dos pobres é a igreja de todos nós, que somos pecadores, paupérrimos de uma vida santa. Isso sim, que se reflete e repercute muitas das vezes na incapacidade de ajudar aqueles que mais necessitam, não é verdade? Quantos familiares aí na sua história, na sua árvore genealógica, pense neles, eu gostaria que você pensasse por eles nessa Santa Missa, brigaram por empréstimo de dinheiro. O que deveria ser uma caridade se transformou numa guerra. Algumas com lágrimas, outras com falta de diálogo e ainda outras piores com morte.
Não é verdade? Meus irmãos, a caridade que fazemos aos nossos, nós não podemos passar fatura e nem recibo, porque se é nosso sangue, damos de graça. Nós devemos começar a pensar o conceito genuíno do que é caridade. Ah, mas o padre está dizendo isso porque não tem esposa, não tem filhos para sustentar e tampouco emprestou para sua irmã o dinheiro. Mas se eu que emprestei aquela bagatela de dinheiro para o meu irmão e que tenho que sustentar os meus filhos e ainda pagar os caprichos da minha esposa, isso ele não sabe. Realmente eu não sei, mas sei o tamanho da sua infelicidade. Que toda caridade que façamos entre os nossos familiares, parentes e até mesmo entre as nossas esposas e esposos, que nunca isso seja motivo de destruição. Ter dinheiro acumulado de uma maneira digna não é pecado. A própria Igreja Católica nos ensina isso, porque é fruto do trabalho e nos santificamos pelo trabalho, meus queridos irmãos. E quem trabalha de uma maneira digna deve e merece viver de uma forma digna. Porém, indigno é aquele que esconde e diz que não tem, quando alguém da sua família pede em momento de desespero. Nós deveríamos parar para pensar nisso. Talvez nunca tenha te dito isso, mas eu já estou dizendo. Meus queridíssimos irmãos, há famílias hoje destruídas pelo dinheiro. E eu gostaria nesta Santa Missa de rezar por isso. Quanto mais se tem, muitas vezes, maior a guerra. Porque quando não se tem, qual é a guerra? Pelo feijão que sobra, pelo arroz e pela coxa de frango, né? Porque a carne seria um luxo, não é verdade? Não é? Eu vou dizer uma anedota do volume 4 das historinhas do Padre Marcos Vinícius, que são verídicas. A minha família materna sofreu muitíssimo com a Revolução de 1964. Eles tinham um poder aquisitivo X, e quando meu avô, por engano, foi preso em plena Revolução e ficou desaparecido 1 ano e meio, evidentemente que a condição econômica caiu para isso. E minha mãe dizia, me contava a mim e a minha irmã, que ela e sua irmã brigavam pela melhor roupa de boneca, a qual que tinha mais babado, bordado crepê, a roupinha de bordado inglês, chega-se escabelavam por causa da roupa da boneca, que havia de ser a melhor uma da outra. E quando elas passaram a ter que dividir o único sanduíche para ir ao colégio na merenda, descobriram que valia a pena trocar a boneca uma com a outra, porque aquelas que elas já tinham estavam cansando. Talvez nos faça falta passar por um aperto na família para reconhecer o valor da família. Elas reconheceram que melhor do que pelejar pela melhor roupa, era melhor que trocassem para que brincassem uma com a boneca da outra, e assim não prestariam atenção de qual seria a melhor boneca. Mas caíram na real quando faltou o pão. Diz a minha Santa Mãe que essa foi a melhor lição que ela aprendeu da Revolução de 64, da ditadura militar.
Nós não precisamos de revoluções para aprender a fazer uma caridade escondida na nossa casa. Os senhores hoje deveriam buscar aquela pessoa que mais necessita na sua família e talvez dizer: olha, eu não tenho R$1.000 para te dar, não tenho R$500 para te dar, mas eu tenho meu ombro, meu carinho, a minha ligação, eu tenho meu ouvido para te escutar, que isso vale muito mais que o dinheiro. Os outros dois aspectos do Santo Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz nesse dia, o primeiro dia da novena de São João Batista, é a respeito da oração e outro do jejum. Eu me encanto com os meus paroquianos da catedral, porque eles bombam de alegria, começam a bater palma, a cantar aleluia e tal, né? Eu só falto levitar, né? Fico dizendo para os da guarda: me segura que eles estão, vamos me levar, vamos fazer subir, né? Na verdade é ruim do Padre Marcos levitar, não tem um pingo de santidade para fazer isso. Mas eu me empolgo, se eu pudesse eu começava, porque vocês, a fé de vocês me contamina. Mas eu gostaria de saber, no quarto, sozinhos, quando o abajur está apagado, como é a oração dos meus paroquianos? Ah, eu preciso do Padre Marcos Vinícius para rezar bem. Olha, o Padre Marcos Vinícius não vai para o Museu de Cera da Inglaterra, ou seja, ele não vai ver a múmia do Egito para ficar assim e você rezar bem. Tampouco vamos fazer com o bonequinho do Padre Marcos Vinícius, dizendo: meu irmão, reze bem. Não falo isso. Como vai a sua oração? Que não deve estar atrelada a nenhum padre, e sim a Jesus. A Jesus. É o que o Senhor dizia: entra no teu quarto, reza escondido ao teu Pai, que desde o céu te vê. Padre, não conceba a graça, porque a bênção não chega. Ora, estás rezando bem? Pedes com fervor? Sim, na igreja, lá no grupo, olha, mexo mais a mão do que vara pau. Você muito bem, mas isso não basta. Rezar é principalmente ocultamente. Eu conheço os meus paroquianos como estão com a sua vida interior pela maneira que falam. Se vocês sabiam, não é que o padre é bruxo, não pense isso. A maneira com que você cumprimenta o seu sacerdote, o padre sabe se esta pessoa está bem interiormente ou não. Os olhos refletem a alma, não é verdade? Os senhores já se apaixonaram tantas vezes na vida, né? Está aí com o seu mozão do lado, ou lembrando dele agora, escutando a homilia do padre. Quando vocês se apaixonaram, os olhos brilhavam, né? Viviam esbugalhados, né? Não tinham olhos para ninguém, né? Não precisava nem de vitamina C, jamais pegaria uma gripe, né? Porque o amor impedia qualquer coisa, né? Poderia estar um abaixo, ou seja, menos um, e poderia sair de camiseta regata, porque o amor estava sendo o antídoto de tudo, não é verdade? E todos perguntavam: por quê? Por que creme fulana, Mariazinha está passando em sua derme, em sua cutis? Ela respondia: é o amor de Eduardo. No caso não é Mariazinha, é Luciana, né? E hoje? Que creme passas na tua cutis? O creme da oração, porque já estou há 45 anos com esse homem. Padre, já não brilha tanto os olhos, pelo contrário, estou com catarata. Já não brilha, tem uma película aqui que me incomoda de ver. Meu Deus, ficou feio, horroroso, caído. Não era aquele homem esguio, belo, inteligente. Claro, os
e vai o quê? Sempre estalando os dedinhos, porque esquece, né? Esqueceu o dia dos namorados, esqueceu o dia dos noivos, esqueceu o dia do casamento, e o domingo passou, não recebi uma rosa, porque foi o dia dos namorados, mas o dia dos namorados é todos os dias. Evidentemente que se o Senhor não deu uma rosa para sua esposa, menos um no seu placar. Mas, meus queridos, o mesmo acontece com Deus. Se nós não rezamos no culto do quarto, o vício, vamos criando uma película diante dos nossos olhos. Os nossos olhos não alcançam a Deus. Compreendem o que Jesus quer dizer da oração discreta e oculta? Não haverá Big Brother. O Padre Marcos não tem o poder de ir até a sua casa e saber se você está rezando ou não. Mas nós não podemos simplesmente simplificar, não podemos deixar a nossa vida de oração somente a Santa Missa. E aquela missa alegre, onde eu extravaso tudo. Está muito bem. Mas a vida com Deus é mais do que isso. Nós prometemos que sempre as missas tentarão ser esse extravasar da graça de Deus. Por último, para terminar esta homilia, quem reza no culto em casa, deixa impregnada a sua casa, os seus muros, a sua parede de bênçãos. O Senhor Jesus fala do jejuar discretamente. Não é verdade? Há muitos jejuns familiares. Hoje eu vou fazer aquele programa com a minha esposa. Hoje eu vou cuidar dos meus netos. Amanhã eu ligarei para fulano, mas que sacrifício. Só que eu chego para o meu melhor amigo e digo: ixi, hoje tem que ir ao cinema com a dona Moncreia. Para quê? E amanhã temos que ir lá na pousada, porque ela quer viver o céu azul do nosso casamento de 25 anos atrás. Para que eu vou querer uma pousada? Já vi céu azul, roxo, preto, ela quer voltar ao céu azul? E aí começa a murmurar, e liga para o amigo, e para o Beltrano, e para o Ciclano, e diz: olha, o joguinho de futebol, a cervejinha, hoje serão, não, porque hoje é o dia que ela me obriga. Ainda que existam pesos na sua casa, na sua família, com seus parentes, viva-os no oculto do seu coração. Esse é o jejum das famílias. Pare de resmungar. Eu termino esta santa homilia, santa porque é obra do Espírito Santo para os senhores e para mim também, pedindo a Nossa Senhora que nos dê a capacidade de passar discretamente nessa vida. Passar discretamente nessa vida, não que ninguém te conheça ou te reconheça, mas passar discretamente nessa vida significa não exigir o obrigado de ninguém, fazer e mostrar para as pessoas que o melhor que há é operar a obra de Deus, não as nossas. Quando a obra é nossa, cobramos e exigimos reconhecimento. Agora, quando é de Deus, que o louvor seja para Ele e que sigamos, porque os cães ladram, mas a caravana passa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.